Olá, professores. Olá, estudantes de pedagogia, coordenadores pedagógicos. Estou aqui em continuidade aos vídeos, né? Já fiz o vídeo do pré-silábico, do silábico, e agora eu vou apresentar para vocês o nível alfabético, né? Então, os silábicos alfabéticos e alfabéticos é uma fase bem próxima, né? Quando a gente tem já lá, através da avaliação diagnóstica, que os alunos estão silábicos alfabéticos e alfabéticos, a gente já tem o meio caminho andado, né? Ali é só trabalhar mesmo com boas situações de aprendizagem que os alunos avançam. Então, qual é a característica do silábico alfabético, né? Os alunos silábicos alfabéticos compreendem que a escrita é a representação da fala. O que eu falo, eu represento pela escrita. Estabelecem relação entre grafemas e fonemas, né? Então, ele consegue perceber o som do que eu estou dizendo e aí ele registra através das letras, né? Ele percebe os sons da sílaba, isso já não é mais difícil para eles. Passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Então, ele consegue lá, elefante, ele consegue colocar o E, o L, o E, né? O F, o A, às vezes ele vai omitir o N, mas isso é uma questão que vai sendo trabalhada no dia a dia, né? Há momentos em que ele escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, então ele tem uma transição, né? E outros em que ele representa as unidades sonoras menores, os fonemas, tá? Então aí tem uma transição ainda, né? Ele ainda às vezes vai ficar um pouco em dúvida. Então, por exemplo, né, ele vai escrever cavalo, né? É muito comum a criança representar o C pelo K, né? E o cavalo, é como a gente fala, né? As últimas letras, às vezes a gente não representa corretamente o som. Então, eu não vou falar cavalo, né? Nós falamos cavalo, e aí ele acaba representando pelo U mesmo, né? Ou ele pode fazer o cavalo, né? Com o C, ou ele pode omitir uma letra, pode acontecer também. Né? E aí, no caso de você fizer uma intervenção, você vai falar para ele ler essa palavra, e ele vai acabar percebendo que falta a letra ali, né? Formiga, então, as sílabas complexas que a gente fala, né? O ar, o air, né? O an, o in, isso daí é um trabalho que a gente precisa fazer, né? E aí a gente precisa fazer esse trabalho de fonemas, né? De falar, ó, por exemplo, for, né? For, o que eu tenho ali, né? A gente precisa fazer esse trabalho para que a criança perceba. Formiga, se ele colocou o H lá, ele acha que já tem o H, né? É um trabalho que a gente precisa fazer. Casa, ele não pensa ainda na ortografia, para ele é comum escrever casa com Z. Elefante, o T ali já satisfaz a palavra, né? E aí tem os alfabéticos, né? Eles já conseguem ler com facilidade o que eles escrevem, produzem registros facilmente compreendidos pelos adultos ou por outras crianças, e não se preocupam ainda com a ortografia, tá? Embora eles possam fazer pergunta, é com S, é com Z, né? Se ele perceber essa sonoridade, ele já começa a perguntar. Então, ele vai registrar mais ou menos assim, né? Pássaro, né? Então, um S só, papai, né? Normalmente ele vai fazer papai, né? Ao contrário ali. Pedar para pedra, pimenta, né? Ele vai colocar um M, ele ainda não consegue perceber isso, o som é o mesmo, né? Tesouro, com S, com Z, cachorro com X, casa com Z, querida, normal, né? Caro, não vai colocar os dois R's, girafa é bem complicado, né? Que aí é uma irregularidade que a gente precisa ensinar aos alunos, chapéu, né? Outra irregularidade, velha, né? Ali velha vai ser comum ele escrever dessa forma. Tá? E para quem já faz textos, né? Se o aluno fizer texto, ele vai fazer assim, né? Então aqui está bem alfabético, né? A lenda do diamante, existia o conflito que ele tem aqui, né? Que morava na beira do rio, o homem se chamava, vai ser comum, né? Ainda que ele colocou o C e o H aqui, né? Normalmente ele vai colocar o X, né? Chamava Itabija, e a mulher chamam, né? Chamavam, né? Chamava Potira, o marido. Então tem alguns erros, né? Passou-se muitos dias, não, passou-se, como ele lê, né? Ficou com, né, o N aqui, então, saudades. Então, se ele está escrevendo aqui, por isso que é bom a gente escrever um texto de memória, né? Porque se você fizer um texto de memória, ele não vai precisar pensar no texto, ele vai precisar pensar nas palavras. Um texto que é conhecido para ele, um texto de memória, é mais fácil dele produzir. Então, dê textos de memória, textos que você trabalhou, para que ele possa produzir. Esse aqui, a lenda do diamante, provavelmente a professora trabalhou, peguei lá na internet, né? Provavelmente a professora trabalhou esse texto, e aí o texto de memória é mais fácil dele fazer uma reescrita.
E o que é interessante que você faça, né? Organize um banco de palavras com os alunos para ser exposto na parede da sala e servir de consulta pela turma, sempre que surgirem dúvidas, né? Então, por exemplo, ele vai escrever... pode ser que as palavras terminem com Z, né? Palavras que tenham C cedilha. Então, olha, naquela palavra que está fixada lá, está escrita com Z. Qual é o som daquela palavra, né? Proponha que as crianças produzam no computador, porque aí ele percebe os erros, né? Ele vai ter o corretor lá no computador, né? E ele vai precisar pensar. Organize atividades de revisão coletiva, com o texto produzido por uma dupla de alunos ou por toda a sala transcrito no quadro. Você pode sublinhar as palavras que precisam ser discutidas pelo grupo. Nessa questão aqui de revisão coletiva de um texto de aluno, é uma situação extremamente delicada, porque você vai pegar o texto de um aluno, você vai precisar ter autorização desse aluno, você vai observar se esse aluno não vai ficar constrangido, né, de fazer a revisão, ou você pode colocar o texto, às vezes sem avisar, olha, eu vou colocar um texto, não precisa saber de quem é, mas esse aluno teve erros que os outros também tiveram e eu escolhi esse texto, né? Eu prefiro sempre chamar esse aluno e falar, olha, seu texto tá bem interessante, está bem escrito, tem alguns errinhos que os outros coleguinhas também fizeram, a gente vai pôr o seu texto na lousa para a gente fazer correção, pode ser? Posso falar seu nome? Não posso? Então não falo, tá? Então é bem delicado. O que eu faço, que eu gosto muito, e eu tenho um vídeo sobre isso, é revisão de textos bem escritos. E aí você fala para mim, mas se ele está bem escrito, o que eu vou fazer de revisão? Então eu faço assim, eu pego um texto de um autor, né, um bom autor, não precisa ser um texto longo, e eu coloco esse texto na lousa, dou uma cópia para os alunos, e eu começo a observar nesse texto o que é que deixou o texto mais bonito. Quais são as palavras que esse autor usou? Quais são os recursos que ele usou para esse texto ficar mais bonito? Como é que ele pontuou? Como é que ele organizou os parágrafos? Então, assim, eu particularmente acho muito mais produtivo você pegar um texto bem escrito do que o texto do aluno. O texto do aluno você pode pegar, mas ele é uma atividade cansativa. Tá? Então, às vezes, precisa pegar só uma parte, não faça o texto inteiro, escolha um ponto que você vai observar, pode ser pontuação, pode ser ortografia, mas aí você precisa diminuir um pouquinho, né, essa revisão para não se tornar tão cansativo. Então, propor revisão de textos bem escritos, que é o que eu acabei de falar, funciona bastante mesmo. Pode fazer, vai lá olhar o vídeo que tem atividades bem interessantes. Fazer sequências didáticas de ortografia e pontuação. Quando você fizer uma avaliação diagnóstica, né, que eu já falei da avaliação diagnóstica, tem lá um vídeo sobre avaliação, então a gente tem que estar sempre avaliando esse aluno. Então você avaliou esse aluno, você fez uma produção de texto e você percebeu muitos erros de tal ortografia, da pontuação. Então você faça uma sequência didática para trabalhar esse ponto. Eu tenho um vídeo sobre BNCC e modalidades organizativas, e ele vai falar como trabalhar uma sequência didática. Propor produções de textos coletivas, individuais, em duplas, sensacional também, acho que a gente precisa dar trabalho, colocar 2 alunos em dupla, às vezes um produz legal, o outro não, né? Mas são coisas que a gente vai observando no dia a dia. Sugira que os alunos consultem textos expostos na parede, em capas de livros e outros suportes confiáveis para tirar dúvidas, tá? Então, por exemplo, ele vai escrever dragão. Como é que é o drá, né? O pedra ajuda. Então, você vai fazendo essas intervenções. Incentive-os a olhar os pedaços que compõem as palavras para compreender que o mesmo som pode ser escrito de maneiras diferentes. Então, por exemplo, manhã e mamãe, né, tem um som nasal. Então, a gente precisa observar. Incentive a leitura. Então, assim, muita leitura, faça oficina de leitura, faça a caixa lá da leitura, o cantinho da leitura. Eu tinha uma atividade que eu fazia assim, uma vez por mês, os alunos pegavam um livro da escolha deles. Eu colocava todos os meus livros lá na mesa, e aí individualmente, cada um escolhia o que ele queria levar para casa. Mesmo aquele que não sabe ler, ele vai levar o livro para casa, e a orientação, através de uma reunião de pais, é que os pais leiam para esse aluno. O aluno alfabético, ele vai procurar ler.
E depois, uma vez por mês, eu fazia uma roda de leitura e cada um contava o seu livro. Aquele que o pai leu, a mãe ou o responsável, né, o cuidador leu, ele pode contar a história, né? Ele tem memória boa, ele vai contar. Se ele quiser contar, ele conta. O alfabético vai contar com um pouco mais de facilidade e a gente faz o combinado que ele não conte o final do livro, né? E depois eu faço nova seleção para que eles escolham também, nova escolha, né? E é bem interessante que quando um aluno conta as partes bem interessantes do livro que ele levou, que ele leu, os outros vão querer pegar aquele livro. Então, dá até uma confusãozinha, ela bem gostosa. Então, eu tinha lista de espera. Às vezes eu fazia, muitos alunos queriam determinado livro e eu fazia uma lista de espera, e aí era bem interessante. Então, essa questão de deixar desse aluno levar o livro que ele gosta, fazer uma roda de leitura, quem quiser fala, quem não quiser não fala, mas incentivar para que aqueles alunos contem, e aí a gente vai trabalhar essa oralidade, né? A leitura e a oralidade, que é bem interessante. Tá? E aí é isso, né? Pelo menos aqui eu encerro a fase silábica, alfabética e alfabético, espero ter contribuído. Eu tenho outros vídeos lá, BNCC o alfabeto, vou falar para vocês, vou trabalhar o alfabeto ou não? Preciso trabalhar ou não? É claro que a gente precisa trabalhar o alfabeto, eles têm que estar fixados lá na nossa sala, mas eu não posso trabalhar só o alfabeto e não trabalhar a palavra, não trabalhar o texto. É um conjunto. O texto, a palavra e a letra. O texto, a palavra e a letra. São conhecimentos que a gente precisa dar. Não esquecendo do texto. Desde a primeira semana, precisamos trabalhar o texto com os alunos. A alfabetização através do livro infantil, eu faço atividade, eu conto uma história, no caso é o susto, e eu faço atividades de alfabetização com este livro. Ali eu não falo muito sobre silábico, pré-silábico, então você que precisa dosar que tipo de atividade você vai fazer com o livro. Revisão de textos bem escritos, sensacional, é uma atividade muito gostosa de ser feita, ela é produtiva, traz muitos benefícios. A BNCC e as modalidades organizativas é como organizar o nosso trabalho, e a gente vai trabalhar ali com sequências didáticas, projetos, atividades permanentes, vou falar da rotina, vou falar do planejamento, então ali está nas modalidades organizativas, né? Eu já preparei portfólio, avaliação, e esse agora que faz de alfabetização, só falta mesmo a gente tá aí publicando esses outros vídeos também, tá? E outros vídeos que eu provavelmente vou fazer, tá? Eu agradeço a colaboração de vocês, agradeço que tenham visto meu vídeo, curtam se vocês gostaram, compartilhem, é uma prática que é um trabalho que eu fazia, que eu sempre fiz, que eu ponho aqui, é o que eu fazia, são as minhas práticas, eram as minhas práticas mesmo, né? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada.